contradição, né, Mário? Que, assim, meio que deixa as pessoas que não estão dentro dessa máquina de fake news, essa indústria de destruição de reputações, meio sem saída. Por exemplo, o pedido de retirada de conteúdo e a decisão do TSE que proibiu a Jovem Pan de fazer xingamentos contra o Lula. Aí o que a Jovem Pan fez? Se fez de vítima, de mártir ainda. A grande mobilização desde ontem nas redes sociais dos bolsonaristas é: eu amo a Jovem Pan está sendo censurada. Né? Então eles revertem o cenário para dizer que a Jovem Pan é uma vítima da censura e que o TSE é para alimentar justamente o principal discurso bolsonarista, que é esse da eleição de 2022. É mais até do que contra o PT, é contra a ditadura do STF, do TSE e do Xandão. Né? Então estamos defendendo a democracia para vocês contra a ditadura das instituições judiciárias. E aí fica essa guerra, né, fica esse conflito. É claro que o PT não pode recuar, a campanha do Lula não pode recuar, mas ao mesmo tempo eles revertem a situação a favor deles, né? E a Jovem Pan, né, nessa história, o que ela fez? Falou para os comentaristas o seguinte: vocês não vão xingar o Lula e quem não quiser, quem não concordar não vai participar dos programas aqui. Bom, as pessoas estão lá postando coisas nas redes sociais dizendo: eu não vou estar no programa hoje por causa disso. Eles passaram a mensagem, acaba sendo circulado esses vídeos da mesma forma, e a Jovem Pan novamente fica tô cumprindo a decisão do TSE, mas estou sendo censurada, né? Acho que tem até um vídeo, Mário, da Jovem Pan, que fizeram uma edição, isso foi meu pai que me contou ontem, que ele até perguntou: será que isso é verdade? Assim, estão vendo essas pessoas aqui na redação da Jovem Pan? São censores do TSE que estão lá para dizer o que eles podem falar e o que não podem. A censura está instalada, é a ditadura do TSE e do Xandão dentro da Jovem Pan. E eles circulam isso nas redes do WhatsApp. Hoje teve agência de fact-check falando: é mentira que teve censor na redação, isso aqui, mas eles espalharam. Faz parte, não é? É um jus esperneandi e uma tentativa de virar o jogo. Faz parte esse tipo de coisa da Jovem Pan. Eu vi o vídeo, não é? O vídeo mostra uma pessoa, um homem de aparência séria, recolhendo materiais dos supostos jornalistas na hora em que eles estão no ar, não é? Provavelmente aproveitou-se uma outra situação para que isso fosse narrado dessa maneira, para se adequar a essa narrativa. E alguém começou a compartilhar isso. Eu não sei, e tenho a impressão que isso não muda a opinião de ninguém, se tornar vítima, apenas aumenta, digamos assim, o engajamento dos que já estão posicionados a favor do bolsonarismo e da emissora do bolsonarismo, não é? Então, fazer o quê? É normal que eles apelem para esse tipo de coisa. Na verdade, Gisele, Rodrigo, o que acontece na Jovem Pan é uma tremenda... um tremendo estupro da ética, né, jornalística, permanentemente. A Jovem Pan é uma escória, se levarmos em consideração os padrões jornalísticos. Ela diz que ela é censurada, mas o que ela mais faz é censurar, o tempo todo censurar e travestir a verdade numa imensa mentira. Então, o tempo todo, é isso que esse é o tipo... E eles se denominam jornalistas, Rodrigo, Gisele. Eles são propagandistas e são agentes da produção industrial de mentiras. Então, talvez não valha a pena considerá-los como merecedores de certos direitos que são concedidos aos agentes, digamos assim, aos agentes honestos da informação, aqueles que merecem fé pública. Não é? Então, na verdade, como é que... Agora, de novo, né? Esses censores, eternos censores e falsificadores da verdade são tratados, então, agora... Eles que são censores são tratados agora como... Se tratam a si mesmos, se descrevem como sendo hoje censurados. Veja só, essa situação é uma situação de escândalo. Infelizmente, não há como enfrentar essa gente, senão calá-los. Especialmente nesse momento, né? Tão sagrado, tão necessário, em que a vontade do eleitor está sendo pervertida por esse tipo de intervenção, de uma espécie de animosidade e de uma intenção de falsificação, né? Não apenas a falsificação, mas é a intenção de falsificar que eu creio está na mira do TSE. Muito bem. A gente criticava, né, Rodrigo, e com razão, a influência que a Globo tinha na sociedade ao longo de décadas, ao longo de anos, né, e como as pessoas foram influenciadas, foram direcionadas a odiar o PT, né, a ter pautas
importantes, por exemplo, como o combate à corrupção, influenciadas pela Globo e tudo mais, e tudo isso com muita razoabilidade, que seu livro traz muito isso, né, Rodrigo? E aí foi apertado um botão turbo, e agora isso foi elevado à 10ª potência e as pessoas se informam com a Jovem Pan. Claro, e no caso, numa concessão pública, certo? Uma rádio que é uma concessão pública. E existem dispositivos legais que regulam uma espécie de uma certa justiça nessa divulgação de informações, especialmente, digo de novo, no período eleitoral. Então, e também há uma outra comprometimento a ser levado em consideração, que é, né, o contínuo descrédito que a Jovem Pan e congêneres levam às instituições que organizam a disputa eleitoral no Brasil, inclusive o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Então, é um conjunto de questões que é o conjunto da obra da Jovem Pan que está sendo julgado nesse momento e que não houve outra saída senão tomar uma posição, não é, com suas consequências, mas ou toma agora ou não toma mais, esquece, entrega a eleição para essa gente, entrega para o Bolsonaro, entrega para as fake news e lava as mãos e se desmoraliza de vez. Aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes está tentando salvar, entendeu? Uma espécie, a imagem, a importante imagem das eleições brasileiras. Tem gente aqui perguntando, Silvarilhon pergunta, a Jovem Pan é de quem? É uma empresa brasileira? É uma empresa antiga, da família Machado, do Paulo Machado de Carvalho, né? Que até dá o nome ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Paulo Machado de Carvalho, que era dono da Jovem Pan, era dono da antiga TV Record antes de vender para os bispos da Igreja Universal. Até a família Machado de Carvalho, hoje quem está lá é filho ou é neto do Paulo Machado de Carvalho? Tutinha, né? Que é o dono. É uma família, como boa parte da imprensa brasileira. É uma empresa familiar, com sede em São Paulo, na Avenida Paulista. Essa é a Jovem Pan, que é uma concessão pública, como lembrou bem o Mário, e que, por isso, deveria responder, inclusive criminalmente, pelos atos e pelos absurdos que promove. Não é um órgão, um jornal privado, que tem mais liberdade, é uma concessão pública. Então, abusando, fazendo os maiores absurdos. Em tempos normais e em situações convencionais, se poderia considerar que existe um conflito, não é? Mas estamos em tempos normais? Estamos trabalhando com veículos, vamos dizer assim, normais de comunicação? Essa é uma situação normal? Eu não creio que seja. E esse conflito precisa ser, então, enfrentado com alguma relativização, não é? Da ideia de liberdade absoluta. Gente, os aplicativos, a tecnologia, toda a situação que nós estamos vivendo, a polarização, obriga a uma nova lógica, não é? E nós não temos certeza de como é que as coisas vão funcionar a partir de agora. Vai ser necessário repensar esse conflito entre liberdade e, digamos assim, manipulação das informações e das opiniões na sociedade. Vai ser necessário repensar e adequar aos tempos em que há tanto poder sobre essa definição do que pensam as pessoas, de como elas se comportam e de como elas formam suas convicções, a partir de que parâmetros de verdade e de mentira. Tudo isso está sendo posto em questão de novo. Não há uma fórmula que seja definitiva e válida para sempre. Agora se abriu um novo período. E muitas pessoas como eu, que sempre defenderam a liberdade absoluta, são obrigadas a aferir a influência que esses fenômenos acabam tendo, como nós estamos presenciando agora nesse momento, não é? Com esse dilúvio, com essa epidemia de notícias falsas e mitos sendo espraiados sem controle, de forma totalmente perniciosa para os destinos, para a história do Brasil. É coisa muito séria que está em jogo, então é preciso tomar decisões mesmo, prevenir, proteger. Essa é a hora de fazer isso, sob pena de nós descarrilharmos de vez esse país.